Saúde, bem-estar e informação. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Vox Populi Saúde. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Saúde. Eu sou Almir Sabrosa, sou médico oftalmologista. Hoje a gente abre um espaço para um bate-papo urgente, necessário e transformador sobre trabalho e saúde mental. Você já parou para pensar que o trabalho pode ser muito mais do que um meio de sobrevivência? Claro, ele pode, ele deve ser uma fonte de propósito, de autoestima, de conexão e de bem-estar. Para isso, a gente hoje vai conversar sobre a importância da saúde mental no ambiente de trabalho, junto com a doutora Geórgia Guimarães. Ela é psicóloga com experiência em treinamento, seleção pessoal, orientação vocacional, empresária e ministra de Eucaristia. Geórgia, boa noite, um prazer estar com você aqui na Rádio Catedral. Boa noite, Almir, é um prazer estar aqui hoje no Vox Populi. Espero contribuir com os ouvintes da Rádio Catedral. A saúde mental é um tema que está aí cada vez mais na moda, né? E todo mundo fala, a gente vem percebendo isso. Acho que a pandemia trouxe essa mentalidade para todo mundo. E eu queria começar esse nosso bate-papo de hoje, né, te perguntando o que é saúde mental e por que ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Olha, ela é importantíssima e é importante também a gente frisar que não dá para pensar na saúde física sem a saúde mental. Elas estão sempre interconectadas, porque eu posso receber, por exemplo, um diagnóstico de uma doença física e isso mexer completamente com a minha parte emocional, com a minha parte psicológica e, portanto, diretamente atingir, afetar minha saúde mental. E vice-versa. Eu posso estar enfrentando uma questão de um transtorno de pânico, uma depressão e acabar, consequentemente, desenvolvendo sintomas no meu corpo físico, né? Então, eu costumo dizer que a nossa mente é a nossa grande central de controle. Dali, nossos pensamentos, nossa cognição, nossas emoções, elas vão norteando as nossas atitudes, os nossos comportamentos e assim levando a distintos resultados. A saúde mental, eu sempre gosto de usar muito uma metáfora do mar quando em atendimento com os meus pacientes no consultório. Eu digo que a psicologia, ela nos ensina a lidar com a vida. A gente passa por um processo de autoconhecimento que é tão necessário para a nossa manutenção da saúde mental e prevenção de uma total paralisia, de uma disfuncionalidade. O mar seria o representativo da vida e a gente, o nadador, né? Entrando no mar. Então, o processo terapêutico é aquele processo que vai te ajudar a fazer uma leitura desse mar da vida e entender que tendo dias de ressaca ou dias de calmaria, ele continua sendo o mesmo mar. Mas, obviamente, o nosso comportamento, as nossas tomadas de decisão devem levar em consideração o estado daquele momento do mar. Então, no mar de ressaca, eu não posso entrar da mesma forma que eu entro como no mar de piscininha. Às vezes, acontece de eu estar no meio do mar e subir uma onda grande. E o processo terapêutico vai me ajudar entendendo as minhas características, as minhas potencialidades. Se eu tenho, de repente, a capacidade de explosão de uma braçada, de eu correr e nadar ao encontro daquela onda para furar a onda e passar por baixo ilesa. Ou se eu tenho fôlego suficiente de surfar de peito e sair de jacaré, como dizia na minha época, e chegar são e salvo na areia. Então, o processo terapêutico, eu gosto de usar essa metáfora do mar, que ajuda a entender o quanto que um processo psicológico de autoconhecimento contribui para a manutenção da saúde mental. E o que seria a saúde mental afetada? Os caldos que eu levo no mar, né? Perdi o fôlego, quase morri afogado, saí descabelada na areia, né? Então, eu estou com a minha saúde mental abalada. Eu acho que prefiro trocar nessas palavras mais simples para não ficar assim uma conversa pesada, enfadonha ou super técnica que as pessoas não consigam entender e trazer para a parte prática da vida, né? Então, a gente é um todo. A gente é um todo que compõe, como católica eu posso dizer, vai compor tanto o meu corpo físico como o meu corpo mental, a minha saúde mental, como o meu corpo espiritual. A minha fé também
traz significado e propósito à minha vida. Isso vira um valoroso sistema de apoio para, nas adversidades da vida, nas tribulações, que ninguém está livre, ter um sistema também de apoio que me sustenta e me dá novos significados para eu seguir adiante, apesar das dores. Então, isso é muito importante. Com certeza. É uma comparação perfeita, né? Uma metáfora excelente. Inclusive, a questão da fé, né? A gente católico sabe o quanto é importante nessas horas de atribulações, né? E que a gente se pergunta, mas a sensação que muitas vezes, né, tem a calmaria que passa, né, depois desse momento. Sim. E aí, perguntando, a gente falando em calmaria, mas antes da calmaria, né, vem aquela tempestade toda. Quais são os sinais, né, mais comuns que as pessoas podem estar com a sua saúde mental abalada? É a ansiedade, é a inquietação, sim, é o choro? Qual é a análise que você faz? Quais são os principais sinais? Olha, tem vários sinais e cada indivíduo é um universo próprio, mas de uma maneira geral a gente pode dizer, quando a pessoa começa a perceber alterações de humor, impulsividade, sono alterado, emoções descontroladas, às vezes descontando em comida ou em bebida, é sempre quando nos leva a funcionar mal. Aquilo começou a impactar a sua vida. Nós temos momentos, então a diferença vai ser sempre a quantidade, o grau. É normal que a gente tenha noites mal dormidas num processo de pico de trabalho, acontece. É normal aquele dia que você está tão chateado com uma situação que você viveu na família ou às vezes com um amigo próximo, que você perde o seu apetite porque está mais triste. O diferencial vai ser a quantidade, a intensidade, quando isso começa a impactar negativamente a sua vida. Ou te levando a uma paralisia e começa a produzir mal, a cair o rendimento, um desânimo que começa a fazer com que você se atrase constantemente para o trabalho, ou, por vezes, o contrário, uma ansiedade que te acelera tanto que você mergulha no trabalho e a sua vida pessoal fica completamente deixada de lado, e esse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal é muito importante para uma qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em saúde mental, a gente está pensando em qualidade de vida, em bem-estar, em estar funcionando bem, em todos os seus âmbitos, social, trabalho, porque somos seres múltiplos, né? Então, é importante que todos esses pratinhos estejam minimamente equilibrados. A importância do equilíbrio, né? Tem uma frase que um grande amigo meu fala, o Pedro Salomão, Pedrinho, que é católico, e ele fala muito, ele é escritor, palestrante, ele é meu amigo de colégio e super amigo nosso, foi quem a gente começou esse movimento junto com o Padre Omar, lá no começo, quando o padre voltou, quando o padre assumiu a São José, e que ele fala que não existe sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Né? Totalmente correto. E é uma questão desse equilíbrio, né, que a gente busca, que está tão difícil hoje em dia, inserido, é um custo de vida mais caro. Sim. Então é aquele dilema, né? Eu vou para a reunião do meu filho ou eu tenho que continuar no trabalho? O médico, muitas vezes a gente, profissional de saúde, a gente se depara com vários momentos que a gente tem que decidir. Isso gera, né? Gera ansiedade, gera a tristeza. Poxa, será que eu estou acompanhando o desenvolvimento do meu filho? Eu não estou falando de doença aqui, né? A depressão, sim, mas estou falando de coisas que afetam o nosso dia a dia. Sim. E que muitas vezes são levados para o nosso consultório, né? Quantos pacientes chegam para a gente, até para mim mesmo, que não tem nenhuma doença, mas chegam se queixando, eu acho que eu não estou enxergando muito bem, doutor, porque eu não estou bem. E você vai ver que, no fundo, é aquela pessoa que está triste, sim, um quadro inicial de uma depressão, um quadro inicial às vezes um problema. Gatilho, né? Um gatilho emocional. E eu não sei se no seu consultório você já reparou, mas a gente tem vivido um momento de um excesso de falta. A gente está sempre com uma sensação de que está faltando alguma coisa, porque a gente está num processo de grande aceleração, muito fruto desse momento de mídias sociais, de informação que te bombardeia todo mundo virou coach, todo mundo virou psicólogo, todo mundo virou tudo, né? Então... e aí a grama do vizinho está sempre mais verde, sempre, no Instagram principalmente. Então, essa sensação de que falta alguma coisa, que eu estou sempre correndo atrás, isso também leva muitas vezes a um sentimento exagerado de frustração, de fracasso, de não pertencimento. E uma característica que marca o ser humano é essa busca por pertencimento. Somos seres sociais, não viemos para viver sozinhos, né? Então, a questão quando a gente fala da família é esse desejo natural do pertencimento.
E tem uma questão, né, que eu acho que hoje em dia, talvez um pouco menos, mas óbvio que depende do tipo de transtorno, do tipo de doença mental, sempre existe um preconceito, né? A gente na faculdade de medicina, é engraçado que parecia que a esquizofrenia, né, eu não sou psiquiatra, mas eu me lembro das aulas, né, a esquizofrenia era o carro da aula de psiquiatria. E existe, né, uma questão em torno desses transtornos, né? Mas por que você acha que ainda existe, por mais que exista, né, tantos pseudos falsos psicólogos, tantos coaches espalhados por aí, né? As pessoas que não têm uma vida tão formada, não têm um núcleo familiar, mas que dá palpite em tudo, né? Como é que mas por que ainda existe tanto preconceito, né, em torno desses transtornos mentais? Então, existe uma série de fatores. Eu até tomei uma nota aqui, eu fui fazer pesquisas para entender, e tem vários fatores. Tem um fator, por exemplo, histórico, porque antigamente, como você falou da esquizofrenia, o tratamento psiquiátrico, o tratamento do transtorno mental era visto como algo muito doloroso, penoso, de exilar a pessoa, de internar e afastar do social, com métodos, às vezes, profundamente dolorosos. E as pessoas olhavam para o indivíduo como maluco, é louco, tem que tirar do convívio social. Então, fica essa marca histórica também. Apesar da gente ter a informação, eu brinco que hoje a gente tem uma pandemia de informação. A gente tem informação, agora então, com a inteligência artificial, 5 segundos você, né, faz uma palestra, você faz um trabalho. É muito rápido, mas é muita informação e às vezes para pouca estrutura, para pouca formação. Então, isso produz, ao invés de produzir conhecimento, saber, produz ansiedade. Você não sabe o que fazer com aquela batata quente. E às vezes o preconceito começa em nós mesmos. E eu digo como psicóloga que já passei na pele por um transtorno de ansiedade e eu mesma tive dificuldade de fazer o diagnóstico em mim, porque também existe essa negação. Não comigo, não está acontecendo. Isso não existe, isso é besteira. Eu nem podia dizer que não existe, que eu sou psicóloga, mas eu dizia assim, não está tão grave para isso. Acho que uma taça de vinho vai resolver, eu não vou precisar de tomar um remedinho psiquiátrico. E aí eu fui adiando até que eu comecei a sentir mais forte os sintomas no corpo, como palpitação, sudorese, uma falta de ar. Eu cheguei, vou confessar aqui aos ouvintes, para ver que isso acontece com qualquer um. Eu cheguei a dar entrada uma noite no São Lucas, no hospital, com uma falta de ar, achando que era asma. E a pessoa que me atendeu falou: a senhora está com ansiedade. Eu tive vontade de me esconder num buraco. Como assim eu, psicóloga, com esse preconceito? Piti, né? Que não é um piti. Piti. E a outra questão é também essa nossa característica humana, né, do julgar, às vezes, até por uma questão cultural. Quando você expõe as suas vulnerabilidades, quando você expõe as suas fraquezas, isso muitas vezes é lido como fraqueza. Por isso que eu acho que ainda tem uma dificuldade do diagnóstico e da aceitação. E, às vezes, a aceitação da família. Eu vejo isso muito. Hoje, a gente tem um número muito grande de diagnósticos de transtorno do espectro autista. Inclusive, a irmã do Pedro Salomão, a pessoa maravilhosa, a doutora Isabela Salomão, uma referência nesse mundo da neuropsiquiatria, pode falar melhor do que eu. Quanto a família também, por mais amor que tenha, tem dificuldade de aceitar, de enxergar. Então, tem essas questões que são questões humanas até, né? Ninguém quer aceitar a doença, ninguém quer olhar. Tinha um ditado que dizia assim: filho feio não tem pai, né? A gente agora vai para os intervalos. Estamos hoje no nosso Vox Populi Saúde, falando com a doutora Georgia sobre saúde mental e no trabalho. Antes de ir para os intervalos, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que a Rádio Catedral tem um recado para vocês, ouvintes. Quer presentear sua mãe e ajudar no processo de evangelização? A Rádio Catedral lançou a campanha Mãe Amor em Sintonia. E como é que você faz para participar? É muito fácil. Basta fazer 2 colaborações no mês de abril, no valor igual ou superior a R$ 25. Você estará concorrendo a um vale presente no valor de R$ 500. Serão 5 contemplados, ou seja, você terá 5 chances de ganhar. O resultado será no dia 9 de maio. A campanha vai até o dia 8 de maio
e o sorteio acontece bem pertinho do Dia das Mães, dia 9 de maio. Vamos para os nossos comerciais e voltamos daqui a pouquinho. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Boa noite, amigos da Rádio Catedral. Voltamos então ao nosso segundo bloco, num papo super importante sobre saúde mental com a psicóloga Georgia Guimarães. Georgia, quais são os principais fatores que afetam a saúde mental dos trabalhadores? Bom, hoje a gente fala que o trabalho, né, as empresas, os locais de trabalho, eles não precisam só pensar na questão da saúde mental, mas, sobretudo, na questão da prevenção da saúde mental. Ela não pode mais ser pensada como uma ação individual, mas uma ação para o coletivo, um grupo emocionalmente, psicologicamente equilibrado, funcionando, entregando um bom resultado. Então, primeiro, a gente precisa ter um ambiente psicologicamente seguro, que a gente chama. Aonde? Onde a gente vai, o que precisa para isso? Observar questões de assédio moral, assédio sexual, relacionamentos tóxicos. Na psicologia, a gente fala dos relacionamentos ambivalentes. Aquela mão que acaricia é a mão que também bate. E isso é enlouquecedor. Você não sabe o que vem daquela pessoa, se é carinho ou se é agressão. Então, ela te deixa em constante estado de alerta. E, infelizmente, a gente vê muitos líderes ainda com essa postura tóxica. Então, é necessário estimular do seu grupo de colaboradores, né, um trabalho harmonioso, um trabalho onde você pode e deve entregar reconhecimento, estimular o aprendizado, desenvolvimento de novas habilidades, você também fomentar ações sociais, ações de lazer do grupo, porque eu tenho um grupo de oração e nós temos um orientador espiritual, né, um padre que nos orienta. E uma das coisas muito interessantes que ele colocou, a gente fica pensando, a gente se reúne para rezar, todo mundo ali da mesma fé, mas cada indivíduo é um universo. Tem uma personalidade, um temperamento distinto, né? E ele fala, tão importante quanto vocês estimularem a oração, que é, no caso, o produto final do grupo de oração, é vocês terem momentos de lazer em união de amizade. É estimular os laços afetivos. Então, se você tem um espaço profissional onde é propiciado um bom convívio afetivo, um bom convívio de laços de amizade, você com certeza vai para o seu trabalho mais animado e mais disposto. E aí também tem um deverzinho de casa do indivíduo. Quando eu vou para uma entrevista de trabalho, e eu acho que isso é uma dica importante, é claro que tem um motivador financeiro forte. Eu estou precisando daquele emprego, eu estou precisando daquele dinheiro para pagar os meus boletos. É necessário uma estabilidade financeira. Mas você não pode somente olhar para isso. Você precisa, sobretudo, entender que grande parte do seu dia você passará ali dentro com aquelas pessoas. Então, você precisa parar e pensar, o que eu busco da minha vida? Qual é o meu propósito de vida? O que eu acredito? Né? O que eu alimento nas minhas relações? Esse ambiente profissional, essa empresa, está alinhada também aos meus propósitos? Então, é uma escolha aos meus valores, é uma escolha de mão dupla. Uma vez eu atendi uma paciente que chegou com um transtorno de ansiedade importante. E a questão dela era muito relacionada à parte profissional dela. Por quê? Era uma pessoa que valorizava a saúde física, emocional, uma atleta, uma pessoa que se preocupava com a alimentação, que participava de grupos de oração, de ações de caridade. No entanto, era muito bem remunerada, já vinha de uma longa jornada dentro de uma empresa que fabricava cigarros. Então, aquilo estava num descompasso na vida dela. Mas, ao mesmo tempo, medo de abrir mão daquele salário. Mas era preciso entender tudo que vinha de efeito colateral àquele salário. E aí, às vezes, aquele salário chegava no final do mês e ela transformava em pagamento para psicoterapia, pagamento para o médico porque adoecia, pagamento da atividade física porque ela precisava fazer em dobro, porque o estresse subia. E aí o movimento, a gente já sabe dos benefícios do esporte
para a manutenção da saúde como um todo, né? Para desestressar, para serotonina, para uma série de neurotransmissores importantes para o teu bem-estar. Então, no final das contas, trocava dinheiro. E às vezes não, todo tempo, a vida nos exige coragem e coerência. Porque coragem sem pensar, sem coerência, é impulsividade. E eu posso estar me lançando num abismo. Não é essa a intenção, né? Eu sempre digo, a gente precisa avaliar o quanto eu tenho uma ação verdadeira na minha vida ou o quanto eu estou tendo uma reação. A reação é aquele bateu, levou. Eu nem paro para digerir o que aconteceu comigo. Eu recebo aquela situação, enfim, seja num relacionamento, seja num ambiente de trabalho, e ao invés de eu parar, respirar, deixar a emoção serenar e aí tomar uma decisão e agir, eu vou no impulso. Então, eu estou sendo muito mais manipulado pelo meio externo do que usando conscientemente, coerentemente, as minhas habilidades internas. Isso também adoece. Adoece a pessoa e adoece o ambiente em que ela está inserida. Então, a pessoa, quando vai para um processo terapêutico, ela vai para um processo de autoconhecimento para entender os seus talentos e fragilidades, para tomar melhor decisões na vida, né, para ela se posicionar melhor, e também para entender que ela não é passiva, que ela é coautora da história dela e que, portanto, para ela escrever uma nova história, ela precisa estar inteira no tempo presente. A ansiedade nos rouba do presente, ela nos joga o tempo inteiro para frente, para o futuro, e eu esqueço de plantar a semente hoje, já quero colher a maçã. Você nem plantou a macieira, como é que tu quer a maçã? E aí fica na ansiedade porque a maçã não chega. E não vai chegar, você não plantou a semente no hoje. Então, o processo terapêutico ele vai te ajudar a entender isso, entender que você também é e precisa ser no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, no seu ambiente social, um agente promotor, transformador, promotor de boas ações. Porque isso vem muito a um ponto, né, que a gente vê hoje, as lideranças. Muitas vezes a gente vê, né, as lideranças das grandes empresas, né, que são estruturas, mas aquele pequeno empresário, a pessoa que está começando, ele acaba exercendo muitas vezes uma liderança e chega a ser, né, o que a gente chama, que você já falou, de uma chefia tóxica no trabalho. Né? O que caracteriza essa liderança? O que caracteriza essa chefia tóxica no trabalho da pessoa? Então, essa chefia tóxica a gente vai conseguir ver pelos comportamentos que os funcionários, os colaboradores, os trabalhadores que estão subordinados a essa chefia vão apresentar. Porque, na verdade, hoje em dia todo mundo fala, né? Meu patrão é muito chato. Né? Eu tenho lá os alunos nossos do Instituto, na pós-graduação, que é aquela história, né? Mas por que eu tenho que fazer isso? Né? Sim, por sim. Que a gente? Por que eu? Mas muitas vezes eu tenho que falar, olha, você tem que fazer porque eu quero. Não é por aí. Mas a gente sabe que hoje em dia, no mundo atual, ainda existe, né, empregos. Eu não estou falando de coisas absurdas, né? De extremos, né? De extremos, mas estou falando do normal. Aquela pessoa que fala, eu não acho justo, eu acho que meu chefe só cobra de mim, eu acho que ele cobra mais da minha área do que eu faço. Então, o que caracteriza, né, essa liderança, como você estava falando, eu, sem querer, acabei te cortando. Não tem problema, porque você trouxe um dado muito interessante. Hoje a gente também tem um limite ali do entendimento, porque também tudo virou tóxico. Ah, não me agradou, é tóxico. Ah, eu chorei, eu sofri, é tóxico. Não, você vai ter momentos de choro na vida, você vai ter momentos de frustração, e frustração não é trauma. Lembra daquilo que eu falei da graduação, do nível? Então, o diferencial vai ser o nível. Chato, chefe chato, a gente vai encontrar muitos por aí. Eu digo, eu sou mãe, né? Hoje, adultos jovens, meu filho mais velho tem 23, a minha mais nova tem 20. Se eu não for uma mãe chata, eles não vão ser filhos legais, eu tenho certeza. Porque eles têm que aprender também a lidar com as frustrações deles, entender que a liberdade deles termina quando começa a minha, porque a gente vive em sociedade, então a gente tem que achar o caminho do meio. E eu nem falo do ganhar e perder, eu falo do ganha-ganha. O que é bom para mim, o que é bom para você, a gente negocia. Então, dentro de um espaço de trabalho, é necessário, mais do que nunca, a gente ter esse espaço hoje, dessa negociação, de poder colocar francamente, com respeito, né, que exige o local, com respeito, com amizade, com afeto, mas poder falar
sobre os sentimentos e ter uma escuta verdadeira, né? E não uma manipulação. Agora, a graduação é que vai dizer. Então, aquela chefia tóxica vai, com certeza, adoecer o ambiente. Até porque eu não sei a história que cada um carrega. Então, às vezes, chega uma pessoa para trabalhar com você que ela já chega com uma questão de uma baixa estima. E aí você é uma postura de um chefe altamente autoritário que desqualifica a pessoa na timidez dela. Às vezes ela fica insegura para te apresentar o resultado. Aí você entra igual um trator. Para aquela pessoa, aquele comportamento é devastador. E se ela fica exposta há muito tempo a esse tipo de comportamento, isso vai ter um dano enorme na vida dela. Talvez não tenha de um outro que tenha uma outra história de vida, mas para aquela pessoa é extremamente danoso. Então, como saber? Promovendo um espaço de conversa, promovendo um espaço que a gente possa trocar. E isso as empresas podem fazer, estipular de tempos em tempos uma troca. Eu trabalhei num hospital militar durante um tempo e a gente tinha toda sexta-feira ao meio-dia, que era o momento do encontro da equipe que saía do horário da manhã com a equipe que estava chegando para o horário da tarde. Toda sexta-feira a gente tinha o nosso estudo de caso, onde a gente tomava ciência do que estava acontecendo no nosso setor de psicologia, o que cada um estava fazendo, a gente dava palpites, né, no bom sentido, profissionais. Olha, eu acho que pode ajudar a ter essa atitude nesse caso, tenta essa ação, tenta esse tipo de instrumento, e também a gente tinha um momento de conversa com a nossa chefia do que a gente estava sentindo que estava sobrecarregando, porque como é que eu vou tratar de saúde mental se eu não tomo conta da minha saúde mental? Então tem que ser coerente, tem que haver coerência. Uma pessoa doente não pode ter a pretensão de falar e tratar da saúde do outro, ela precisa se tratar primeiro, porque eu não dou aquilo que eu não tenho. Né? E aí aquilo que você falou no início, tem um monte de coach que não fez nada, mas está de coach aí. Mas às vezes por uma necessidade do momento de estar na mídia. E aí acaba que um pouco disso, né, confunde com a questão do esgotamento profissional. Né? E aí você começa a confundir um monte de diagnóstico. Eu tenho burnout. Eu estou com esgotamento profissional. O que é, né, para os nossos ouvintes, Georgia, o que é a síndrome de burnout ou a síndrome do esgotamento profissional? Aí você já explicou. É uma síndrome de esgotamento. Um esgotamento que se dá nesse espaço profissional. Né? Não necessariamente é do trabalho. Não necessariamente. Mas referente a essa questão, muitas vezes, o burnout eu tenho em vários aspectos, mas a gente tem visto muito no aspecto do trabalho, aonde eu apresento sintomas de um cansaço excessivo, de, às vezes, um sono que não acaba, eu não consigo nem levantar da cama, eu me sinto apática, eu me sinto com uma frustração muito grande. Agora, é claro, não é da sua cabeça, é necessário um diagnóstico. Você precisa consultar o seu médico, consultar o seu psicólogo. Então, quanto mais multidisciplinar, mais completo esse olhar, esse diagnóstico é mais preciso. E aí você vai precisar de um tratamento adequado. Então, é algo que foge, você tem até a intenção de melhorar, você não consegue. Você realmente, tem um amigo meu que sofreu burnout, ele diz, eu me senti uma folha de papel, eu não tinha nada. Eu estava ali, largado, em cima da cama, sem forças de reagir. Minha cabeça me pedia e o meu corpo não entregava. Então, é um processo doído, é um processo realmente sério. E você acha que isso tem a ver, né, com a questão, ou não, o fato do home office pode ter ajudado, mas esses casos que as pessoas acabam ficando numa jornada de trabalho às vezes mais extensa, né? Estão em casa, estão em frente ao computador, ela faz os horários dela, não trabalha de manhã, trabalha à noite. Isso tem a ver, esse link do home office? Muito. Tem a questão, obviamente, da socialização, a gente sabe disso, né? Que Sim. É ruim, né? Pelo menos eu acredito, eu trabalho dentro de consultório, então eu trabalho com público, lá com todo mundo, com meus alunos, com os pacientes, mas essa questão desse afastamento, né? E esse excesso que eu acho que as pessoas trabalham mais, né? Com certeza, trabalham mais. Então, o que aconteceu realmente, infelizmente, o Brasil tem alguns artigos
reportagens até que saíram na revista Exame, que apontam o Brasil como um dos maiores países, acho que está em 4º lugar, se eu não me engano, um dos países mais estressados do mundo. E de alguns anos para cá, a gente aumentou em quase, eu até anotei esse dado, 400%. Olha, não é pouca coisa, não. Caramba. 400% dos diagnósticos de transtornos na área de saúde mental. Eu creio que muito disso, tá aqui, nós tivemos aumentados afastamentos por transtornos mentais em 400% nos últimos anos, de acordo com o Ministério da Previdência Social. Caramba. Então, isso fez com que, em março desse ano, 2025, também entrou em vigor a Lei 14.831, que cria o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. Tamanha gravidade da quantidade de aumento do agravamento de transtornos mentais que tiram a pessoa, ela deixa de funcionar, tiram do ambiente dela de trabalho. Então, é óbvio que, no meu entendimento, eu vi, durante a pandemia e no pós-pandemia, o quanto que agravou os pacientes que eu atendia. Antes da pandemia, eu tinha alguns pacientes sendo acompanhados pela psiquiatria, tomando remédio, que fazia com que eu tivesse um contato com o psiquiatra deles de tempos em tempos para alinhar tratamento. Da pandemia para cá, quando de repente eu pisquei, todos estavam medicados. Todos. Não tinha um sem medicação psiquiátrica. Então, de fato, essa coisa do home office, que aparentemente veio como algo benéfico, na verdade, em 2020, no auge da pandemia, não tinha escolha. Era isso ou nada. Com certeza. Depois ficou híbrido. Só que a gente ainda não tem a maturidade, a gente está aprendendo, a gente está no processo de dar os nãos necessários de limite de hora. Você ficou com esse negócio do celular, que é o mini computador na sua mão, você é acessado a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu posso estar aqui e o meu chefe está na China e ele fala comigo. E a gente pode marcar uma conferência, um call online e tal. Então, isso faz com que você, de alguma forma, perca a rotina. E ter uma rotina, e isso eu falo por mim, porque é muito difícil eu conseguir ter uma rotina, mas é necessário. A rotina nos previne da desordem emocional, da aceleração emocional. Você ter uma rotina, você ter o acordar, o exercício, se arrumar, parar para comer, parar para descansar. Isso é necessário. Organize o seu dia, né? A gente fala assim, mas eu queria que meu dia tivesse mais de 24 horas. Não precisa. Não precisa. Vai fazer funcionar nas 24 horas e cabe. Eu até brinco. Gente, Deus criou o mundo em 7 dias. Ele conseguiu nas 24 horas fazer tudo. A gente tem que conseguir também, né? Então, é isso. É organização, rotina, pausas. Muito bom. Eu estou aqui conversando com a psicóloga Georgia. A gente está no nosso Vox Populi falando sobre trabalho e saúde mental, um bate-papo incrível. Eu queria só, antes do intervalo, de lembrar para os nossos ouvintes da Rádio Catedral, você que quer presentear a sua mãe no Dia das Mães e ainda ajudar no processo de evangelização, a Rádio Catedral lançou a campanha Mãe, Amor em Sintonia. E como é que você faz para participar? É muito fácil, basta fazer 2 colaborações no mês de abril no valor igual ou superior a R$ 25,00 e pronto. Você estará concorrendo a um vale presente no valor de R$ 500. Serão 5 contemplados, ou seja, você terá 5 chances de ganhar o resultado. Vai sair no dia 9 de maio. A campanha vai até o dia 8 de maio e o sorteio acontece bem pertinho do Dia das Mães, dia 9 de maio. Voltamos no próximo intervalo com mais um bate-papo com a psicóloga Georgia Guimarães. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Você está ouvindo Vox Populi Saúde. Boa noite, voltamos então aqui no nosso último bloco. Estou conversando hoje com a psicóloga Georgia Guimarães, falando sobre saúde mental e trabalho. Georgia, deixa eu te fazer uma pergunta, é uma curiosidade, e eu acho que em todas as áreas, né, as pessoas acabam sendo afetadas muitas vezes pela questão do estresse, pelo trabalho, uma série de coisas. Mas quais são os que você observa no seu consultório, né? Quais são os profissionais
que estão mais expostos a risco para a saúde mental? Olha, uma pergunta difícil de responder, porque nos dias atuais eu acho que quase todas as áreas você está exposto. Mas você tem algumas que são mais óbvias. Os professores, por incrível que pareça, os médicos, os intensivistas. Tenho vários amigos médicos, principalmente na época da pandemia, foi uma coisa horrorosa. Um esgotamento total. Pessoas também da aviação, porque tem uma questão de horários de sono, de jet lag, e alteração de sono também altera muito a condição de saúde mental. Então, uma boa noite de sono, um sono de qualidade. Eu que estou na casa dos 50 a mais, dormiu mal engorda. Gente, para mulher isso é muita maldade. Você dormiu mal, além de enlouquecer, você pode engordar. Então, olha que horror. E eu arrisco dizer que, sobretudo no nosso Rio de Janeiro, os policiais, né? Com o pessoal que trabalha com segurança também não está levando vida fácil. Jornalistas, a gente tem jornalistas em fronte de guerra, cobrindo tiroteio, operações policiais no Rio de Janeiro. Hoje, assim, muitas áreas, mas essas aí a gente sempre vê uma... Eu trabalhei durante 6 anos na Marinha do Brasil, fui tenente psicóloga na Marinha do Brasil. Legal. E lá eu também pude ver o grau de estresse por N situações, não só por saber que a sua função maior, sua missão maior é garantir a soberania do país e que, se for necessário ir para uma guerra, defender com armas, você tem o treinamento para usar armas e defender o seu povo. Então, isso já por si só já é estressante, já é uma pressão, né? O treinamento não é fácil, já é um treinamento que também te exige do emocional. Porém, eu lá na Marinha me surpreendi, diferente de outras empresas que eu trabalhei, com a estrutura que, apesar de todas as dificuldades, sobretudo financeiras, e hoje até por uma dificuldade de... O militar não é muito bem visto por consequência dos anos de ditadura. Então, ele foi muito desmoralizado e ele não tem esse senso de pertencimento, de reconhecimento da sociedade. Isso ficou muito comprometido, né? Então, ele já lida com essa questão que já é estressante. Com uma questão de falta de material, de falta de subsídios para manter operativa a força. Os navios, as aeronaves, o grupo de trabalho... Mas eles têm um senso de organização, de funcionamento que me surpreendeu. E, pasme, também de estruturas, de sistemas de apoio que eles fazem para se ajudar. Por exemplo, eu como psicóloga trabalhei durante um tempo com o serviço de seleção do pessoal militar, onde você fazia testes psicológicos, avaliações psicológicas, para ver se aquela pessoa tinha o perfil adequado para, por exemplo, ficar confinado por 1 ano dentro de um container da Antártida, para dar todo o suporte às pesquisas que são desenvolvidas lá no continente antártico. Então, essas pessoas vão ficar confinadas por 1 ano, e lembre-se que no período de inverno o sol quase não aparece, quase não tem luz do sol, e o excesso de neve, por vezes, deixa a estação soterrada. Então, eles ficam literalmente confinados. Então, o que pode acontecer de dar problema nas relações interpessoais? E num ambiente militar, onde hierarquia e disciplina são pilares, você faltar com respeito, gerar conflitos entre hierarquias diferentes, é um complicador muito grande. E você também fazia a mesma seleção, por exemplo, para pessoas que iam trabalhar como força de paz, indo para pós-tragédias de terremotos no Haiti, frentes de guerra em Angola, Moçambique, enfim. Essas pessoas, quando voltava, principalmente essas da Força de Paz, né, que iam trabalhar e viam cenas horrorosas, frequentemente adoeciam. E visto isso, por tantas vezes repetir, como a gente falava, baixava o hospital e internado. Começou a se desenvolver um processo de descompressão. Assim como você faz uma descompressão de um mergulhador, então você fazia todo um trabalho psicológico, com um grupo terapêutico, com orientação, com profissionais da área de saúde mental, para que eles tivessem um espaço para esvaziar e poder fazer a reentrada na família, porque eles estavam até desacostumados a se permitir dormir numa boa cama,
tomar água limpa, comer comida e ter prazer na vida, porque as cenas eram tão traumáticas e de tamanha miséria em todos os aspectos que aquilo gerava um impacto, e aí traz uma coisa que hoje a gente vê muito também, que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? Então eles sofriam disso. Então tinha esse sistema de apoio que eu acho super importante, sobretudo para essas carreiras que precisam essas atitudes extremas. Mudando um pouquinho do nosso assunto aqui, Jorge, um tema que está super... A gente já falou do sono, né? Falou um pouco da ansiedade. Eu acho que hoje em dia a questão da desigualdade no ambiente de trabalho é uma coisa que existe, mas as grandes empresas e acho que as pequenas empresas, junto com todos os sistemas de compliance desenvolvidos, têm conseguido melhorar esse ambiente, é uma coisa que a gente vê, mas obviamente a gente sabe que nem todo mundo entende que é isso. Não tenho dúvida que isso afete, né, a qualidade daquele trabalhador no desenvolvimento dele, né? Acaba que essa descriminalização, né, e essa desigualdade de trabalho, como é que o trabalhador, como é que afeta a saúde mental, né? Ele desenvolve mais a depressão, a ansiedade, o esgotamento. Como é que você analisa isso? Aí, de novo, a gente volta a ter que olhar para o terreno biológico de cada um, o temperamento de cada um. Então, um vai ter a tendência a deprimir, a mostrar uma apatia, um desinteresse pela vida. Outro vai poder apresentar um transtorno de ansiedade ou mesmo um transtorno alimentar para dar conta daquelas angústias. Então, ele descarrega na comida. Outros podem ter, talvez por uma tendência hereditária, genética, descompensar em substâncias tóxicas, desde as drogas ilícitas até drogas lícitas. A gente vê, por exemplo, dentro do mercado financeiro, muita gente que, porque tem uma carga de trabalho muito pesada, com horas pesadas de trabalho e com flutuação de metas, e às vezes metas quase inatingíveis. Imagina-se trabalhando com milhares de dólares, dinheiro dos outros também, né? E uma competitividade que é estimulada. É muito comum no mercado as pessoas fazerem uso de remédios, por exemplo, que são psiquiátricos para TDAH, para ter foco, para conseguir ficar sem dormir, continuar produzindo. Eu lembro aqui, né, os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros. Pessoas que, nessas jornadas loucas de trabalho, que precisam estar entregando, né? Hoje em dia as entregas, tantos produtos que a gente compra na internet estão chegando, imagina, você vê aquelas pessoas que... A sobrecarga deles. Então eles vão usar, desde de usar um arrebite, um remédio, até cocaína. Sim. Né? Então a gente vê isso acontecendo, e aí volto a dizer, isso vai variar muito do temperamento, da base biológica de cada um, e aí, de acordo com as suas características, você pode desenvolver o transtorno A, B ou C. O trabalhador informal, eu acho que todo mundo precisa, né, cuidar da saúde mental, né? Mas acho que o trabalhador informal, a gente vê no nosso país, no momento de economia tão difícil, não estou fazendo aqui nenhuma apologia política, né? Nada, mas a gente sabe da dificuldade que a gente está enfrentando e que o mundo vai enfrentando. É fato que todo mundo precisa, né, desse cuidado, mas o trabalhador informal, que está ali muitas vezes, está sozinho no local de trabalho dele, ele que passa mais tempo trabalhando porque ele não tem uma cobrança... a cobrança é dele com ele mesmo, né? Ele não pode ficar doente, porque se ele fica doente, ele talvez não consiga, não consegue descer no trabalho dele, no bar dele, enfim, no local de trabalho. Como é que esse paciente, como é que esse trabalhador, né, ele deve cuidar da saúde mental dele? Acho que você já deu uma super dica, e é a grande dica desses CEOs todos aí do mundo inteiro, falam que é a rotina, né? A rotina. Eles fazem questão na internet de botar: eu trabalho, eu durmo cedo, eu malho. Lógico que é muito fácil, talvez, ele fazer isso com milhões de pessoas que estão ao redor. Sim. Ele consegue delegar as funções. Mas como é que você avalia, como é que você orientaria, né, esses trabalhadores informais a cuidarem da sua saúde mental? Eu brinco que são os trabalhadores do eu-keep, né? A equipe é ele só. Então, ele que compra, ele que vende, ele que produz, ele que paga as contas, ele é o motoboy.
É uma sobrecarga e a instabilidade financeira, por si só, já é um estresse, porque você não sabe quanto tira cada mês, né? Depende de você. Mas se eu tivesse que dar uma dica, acho que saúde mental é vida. A gente tem que colocar isso nos nossos planos diários, porque se o seu cérebro pifar, se você desequilibrar emocionalmente, psicologicamente, você não vai funcionar com o seu corpo, né? Então, eu acho que essa dica é para a vida. Eu sei, pelo meu dia a dia como terapeuta, que uma consulta com um psicólogo, uma consulta com um psiquiatra, não é barata. Tem motivo para não ser. A gente investe muito tempo em formação e é uma formação continuada. Você precisa estar também no seu tratamento pessoal, no seu processo de autodesenvolvimento continuado. E isso exige dinheiro para pagar, né? Ninguém está fazendo por filantropia. E a gente sabe que num país como o Brasil falta muito o dinheiro. A gente vive com muito pouco. Então, mas existem coisas que são de graça e que a gente pode fazer dentro dessa rotina. Tire um tempo para você respirar, fazer movimentos de respiração profunda, de inspiração, de expiração. São os sistemas de apoio que a gente fala. Tira o sapato, caminha na grama, caminha na areia, faça o seu exercício. Olha o mar, a lagoa. Olha o mar, contempla. Olha o Cristo. Porque olha o Cristo, a gente diz, os olhos são as janelas da alma. O que você coloca a sua atenção, aquilo cresce. Se você ficar colocando a sua atenção, o seu olhar só no problema, só na falta, o que vai crescer na sua vida é a falta, o problema, a desgraça, a doença. E você não consegue prosperar. Isso não é negar. Isso é você equilibrar. Você reconhece que existe, você não nega, você vai buscar desenvolver métodos para dar conta de resolver aquele problema, mas você precisa nutrir. Sem nutrição, você não tem combustível para agir. Então, a nutrição é: leia um bom livro, assista um bom filme, contemple a natureza. A gente mora numa cidade, que eu sou carioca, aquela da Gema, apaixonada, mas ando muito chateada com a minha cidade, que está muito violenta e insegura. Mas a gente dá a sorte de morar numa cidade que é naturalmente linda. Contempla o Cristo, contempla o céu, dá um mergulho no mar que é de graça, né? Vai andar na areia, caminhar molhando os pés, porque você faz um fio terra, você descarrega. Então isso é necessário. Essa rotina de autocuidado é necessário. E você sabe, Almir, que eu sou psicóloga e recentemente fiz um salto para abraçar o mundo do empreendedorismo e montei uma marca de roupas de dança. Por quê? Porque na pós-pandemia, quando as academias voltaram a abrir, o meu hobby sempre foi dançar. Eu quis lá na minha adolescência ser bailarina, não aconteceu, virei psicóloga, sou feliz fazendo isso, mas a dança sempre me acompanhou como uma ótima válvula de escape. E as artes, de uma maneira geral, são muito terapêuticas. Eu digo, não são terapia, mas são terapêuticas. E eu comecei a perceber que aquela mulher com muitas tarefas, mãe, esposa, empreendedora, funcionária, concursada, enfim, ela tinha que dar conta de girar um monte de pratinhos. Ela estava estressada e com medo da morte que rondava o tempo todo o Covid. Quando ela voltou para a academia, algumas mais gordinhas, e se depararam com uma sala de balé cheia de espelho, elas disseram que não queriam voltar mais porque não tinha roupa que coubesse. E a bailarina, ela usa lycra, sim, né? Sim. Então eu comecei a pensar em roupas mais soltas, de conforto e versáteis, que aquela mulher pudesse sair da academia e ir numa reunião, ir buscar o filho na escola, entrar no mercado, encontrar pessoas na rua, sem parecer que estava fantasiada de bailarina, entendeu? E porque eu falava para elas, o movimento cura, o movimento salva. Então ela não vai chegar no consultório, mas ela pode chegar numa academia, ela pode ter um grupo de amigas e fazer uma dança na praça com o professor. Isso salva muito, porque isso é terapêutico, isso bota o corpo em movimento. Muito bom. A gente podia, né, Jorge, estar aqui falando muito sobre saúde mental, trabalho, na vida, enfim. Sim. Mas eu queria te agradecer. A gente teve hoje aqui no nosso Vox Populi Saúde a psicóloga Georgia Guimarães. Ela que também ela é psicóloga com experiência em treinamento, seleção pessoal
e orientação vocacional, além de empresária, como ela já disse, e ministra da Eucaristia. Jorge, eu queria te agradecer a sua presença aqui hoje. E antes de você, e aproveitando na sua despedida, você deixasse os seus canais de comunicação. Eu agradeço o convite, foi um prazer, espero ter contribuído, ter falado de uma maneira não tão cansativa, porque é um tema muito profundo. E se alguém quiser entrar em contato comigo, eu tenho minha conta comercial no Instagram, acho que é o meio mais fácil de me encontrar hoje, que é o @dancetofly_oficial. E lá tem os meus contatos, pode me passar o direct. E quem se empolgar já pode ver as roupas para se colocar em movimento, né? Não é um merchan, mas a vida é movimento e se manter em movimento é necessário. Ótimo. Ouvinte da Rádio Catedral, foi um prazer mais uma vez. Nosso Vox Populi Saúde volta na próxima semana. Um abraço a todos. Saúde, bem-estar e informação. Você acabou de ouvir Vox Populi Saúde.